Você sabia que a água é um elemento mágico, misterioso, sagrado até em muitos povos? Razão da vida e também tijolo do universo? Eu tirei essas palavras de uma palestra que eu fui assistir do Dr. José Roberto Carter, que é o nosso entrevistado de hoje, que comentou exatamente sobre isso, sobre a água. Dr. Carter é médico antroposófico, nutrólogo clínico, homeopata e amigo do nosso programa aqui, já é a terceira vez que ele vem aqui a brilhantar o nosso programa com uma série de assuntos bastante interessantes. Hoje nós vamos falar sobretudo da água. Muito boa tarde, Dr. Carter, é um prazer recebê-lo. Muito boa tarde, Baldan, boa tarde aos internautas, é um prazer muito grande estar aqui novamente e vamos hoje conversar sobre um assunto extremamente importante, água. Os mitos em relação à água, Dr. Carter. Temos que tomar bastante água, temos que tomar menos água, 6 litros por dia, 2 litros por dia. Quanto existe ou cada temperamento, como sou um médico antroposófico, indica uma quantidade de água ideal por dia? Como é que isso funciona, Dr. Carter? Então, vocês veem que a maior parte dos terapeutas vão dizer aos senhores para tomar aí 6 a 8, 10 copos de água por dia. Eles têm razão, a gente tem que se hidratar. A gente gasta uma quantidade imensa de água no dia a dia. Nós produzimos uma série de secreções, secreção gástrica, urina, a transpiração, o suor. A gente joga muita água para fora, então tem que repor. Não só bebendo água, mas a água contida nos alimentos também você conta. A maior parte dos vegetais, etc., que você come é água, quase que água pura ali. Então, nós temos realmente que nos hidratar. A quantidade de água que cada um tem de beber é individual. Não dá para generalizar e dizer que todo mundo tem que beber água. 10 copos por dia. Não. Tem gente que se beber 6 está ótimo, tem gente que precisa de 10. Depende da atividade física que você faz, do seu biotipo também. Enfim. Da qualidade da alimentação, né? E aqui eu chamo a atenção para um fato importante que pouca gente sabe. As pessoas idosas perdem a capacidade de sentir sede. Porque a sede já é um processo de desidratação, como o senhor já disse. Exato, né? A sede já é um sinal de desidratação. A gente não devia nem sentir sede. Se você estiver sentindo sede, já está desidratado. Agora, as pessoas idosas perdem a capacidade de sentir sede, mesmo estando desidratadas. Tem que tomar água mesmo não querendo. Mesmo não tendo sede. Não esperem a sede para beber água. Já levante de manhã, tome um copo de água, já deixa na cabeceira, dá um copo cheio já em jejum. E de hora em hora, depois, é bom ingerir um copo de água. Mas façam com que as pessoas idosas da sua casa bebam água quase que de hora em hora. A maior parte dos idosos que morrem e são submetidos à autópsia no IML, 70% deles estão desidratados, mesmo que tenham morrido de outras causas. E a desidratação pode causar outras patologias, obviamente. Pode, ela vai secando, a sua pele fica seca, enrugada, os seus ossos ficam fracos, o cérebro desidrata. E isso contribui para que você perca a memória e tenha doenças degenerativas cerebrais. Agora, com relação a beber água, eu vou dar uma outra dica importante para vocês. Vocês sabem que todos os líquidos têm um grau de acidez ou de alcalinidade. Isso é chamado pH. Né? Quando vocês forem tomar uma água mineral, leiam no rótulo a pH. Ali vai indicar o grau de acidez ou de alcalinidade da água. Como a nossa dieta básica é ácida, ela torna o nosso sangue ácido. E a acidez interna predispõe a uma série de doenças crônicas. É importante que a gente combata essa acidez interna. Então, tomem água alcalina. O que quer dizer água alcalina? Aquela que tem pH de 8 para cima. E eu tenho procurado, Dr. Carter. A de 8 já é difícil de achar. Mas tem. Tem? No mercado não é difícil, não. Tem uma marca famosa aí que eu não vou dizer, né? Não vou fazer propaganda de graça. Óbvio. Se quiser fazer um pagamento na nossa conta, a gente até fala. Tudo bem. Mas tem uma água famosa que o pH é 8,04.
Tá? Então, olhem o pH. Se esta água tiver um pH abaixo de 7, eu recomendo que não usem, porque vocês estão acidificando mais ainda o seu corpo. E ao beber uma água alcalina, vocês estão combatendo o grau de acidez. O consumo de carnes, alimentos animais, o consumo de açúcar, tudo isso torna o seu sangue ácido. Ora, ao tornar o sangue ácido, o órgão encarregado de tamponar isso, de combater a acidez, são os rins. E sabe o que o rim usa para fazer isso? Cálcio. E ele retira esse cálcio dos seus ossos e dentes, e também dos seus tecidos, em geral. Ora, isso descalcifica. A acidez do sangue torna você um osteoporótico. Isso responde à pergunta a colocação da Ana, que tem... Ana, essa colocação sua aqui é absolutamente polêmica. Eu ficaria muito bravo se eu estivesse sozinho aqui, mas eu vou ficar mais calmo em respeito ao Dr. Carter, porque eu iria brigar com você seriamente por conta do que você escreveu aqui. Apesar que não é responsabilidade sua. A Ana escreve o seguinte, Dr. Carter. A nefrologista Maria Elisa do Amaral Carvalho, do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, escreve o seguinte, abre aspas... O fato de uma pessoa ingerir muita água, peraí que correu aqui, não faz com que seus rins filtrem mais e melhor. E isso num artigo. Aí o Neto Palma pergunta qual a medida da água, a medida diária da água. Isso já foi respondido, eu acredito que sim, mas qualquer coisa o Neto pergunta novamente. E a Ana continua. A recomendação de 2 litros de água por dia não tem nenhum fundamento científico. Primeiro precisa saber o que é fundamento científico. Exatamente. Antes de mais nada, Exatamente. Eu quero saber o que é fundamento científico. E não há prova nenhuma de que a ingestão abundante de água seja benéfica. Pelo contrário. Também o que é pelo contrário, se fundamento científico de qual? Do contrário? Muita água faz mal ao organismo, segundo o nefrologista Elias Davi Neto. Ana, você acabou assim... Você perdeu que 70% do nosso organismo é água. Se a gente perde água pela formação de hemácias por sangue, pelo suor, pelo sistema linfático, pela hidratação, se água faz mal para a gente, eu discordo do nosso colega nefrologista Elias Davi Neto, aqui que todo o Dr. Carter vai falar. E a Ana ainda continua, para deixar a gente mais nervoso ainda. Em demasia, a água sobrecarrega os rins e causa eliminação excessiva de sais minerais. O que acabou de ser explicado pelo Dr. Carter não é a água, e sim a acidez, que descarrega os sais minerais do corpo, principalmente o sódio e potássio, essenciais para o equilíbrio orgânico. Recomenda-se beber líquidos do mesmo volume de calorias consumidas. Com você a palavra do Dr. Carter em relação a isso que foi apresentado. Em parte ela tem razão. Só que cuidado com o que você entende por fundamento científico. Até não muito tempo atrás, a Terra era plana, você lembra disso? Os cientistas juravam que a Terra era plana. E não faz muito tempo na história da humanidade, não. Hoje, nós sabemos que não é. Ao acreditar nos cientistas, a gente tem que acreditar desconfiando, sabe? Há muitas assertivas chamadas científicas que também não têm tanto fundamento. Seres humanos são diferentes entre si. Não existem 2 pessoas iguais no mundo. Uma verdade de um não é a mesma verdade de outro. Uma substância da qual nós somos feitos 70% não pode ser maligna. É claro que em excesso, sim. Se você mergulhar num rio e não souber nadar, você morre afogada. Obviamente. É água demais, faz mal mesmo. Tá? Agora, não beber água vai fazer mal também. Você não tenha dúvida que vai. Agora, cada um tem a sua dose de água por dia. Sabe quantos litros de líquido você perde por dia no seu metabolismo de 24 horas? 7 litros. 7 litros só para fazer o metabolismo funcionar. Só que grande parte disso é reciclado. E você tem que repor isso através de água e através de alimentos que também são feitos praticamente de água, vegetais. Então a gente tem que compensar nossas perdas, sabe? A Ana está falando assim, é bom criar polêmica, é assim que aprendemos, concorda? Concordo plenamente. Plenamente. Concordamos plenamente com você. Nós estamos fazendo um gracejo com você, Ana. Você é uma pessoa muito querida aqui no programa e faz muita falta. Beberam muito de água. A Ana fala que tem vários amigos que morreram com água. Beberam demais, mas foram afogados na represa. Pois é, isso não é bebida. Exatamente. Obviamente que água demais faz mal, mas essa de sobrecarregar o rim, isso é uma grande bobagem. Você é a opinião do Dr. Carter. Obviamente que o rim tem que filtrar.
Agora, o rim, o funcionamento do rim não depende só da alcalinidade ou da acidez do sangue, da alimentação, como o Dr. Carter falou, que a descalcificação vem por conta da acidez, mas também das emoções, segundo a medicina chinesa. Uma pessoa medrosa vai ter uma insuficiência renal, pode tomar água ou não tomar água. Pode ser que não tome água e é medrosa, vai ter uma insuficiência de rim. E ponto, não é por causa da água, tá certo? Tá certíssimo. Então, cuidado com o fundamento científico. É isso que às vezes eu fico tremendo aqui na cadeira. Porque em nome do fundamento científico se escrevem as maiores bobagens do mundo e nós, leigos, engolimos, quer dizer, eu já não engulo mais. Eu leio e falo, espera aí que eu vou ver isso direito. Vou pensar um pouco para ver se realmente isso faz sentido ou não. Pode ser quem seja quem fale. Qualquer pessoa que fale. Pode ser qualquer pessoa que fale. Maior autoridade no assunto. Eu vou parar, pensar e pesquisar. Tá certo? Corretíssimo. Tá tendo uma discussão aqui no chat interessante. O Carlos Bardal falou que tem 79 anos e não sente água. Não sente sede. Sim, nessa idade não sente. Já não sente? Não. O paulistano pergunta se tomar água com gás é o mesmo que beber refrigerante, se essas bebidas incham a barriga ou se são indicadas. Não. A água, essa água com gás, ela não é muito adequada, ela é bicarbonatada e às vezes tem algum pouco de fósforo junto. O refrigerante não é a mesma coisa que essa água gaseificada, são diferentes. O refrigerante é uma tremenda porcaria, esqueçam disso. Ele tem açúcar demais. Só para vocês terem uma ideia, uma latinha pequena de um refrigerante, principalmente a base de cola, tem o equivalente a 9 colheres de chá de açúcar. 9 colheres de chá de açúcar. Uma latinha de refrigerante de 300 ml. Ora, isso torna o seu sangue extremamente ácido. Você vai precisar de mais de 10 copos de água alcalina para neutralizar uma latinha de refrigerante. Isso é um problema de saúde pública. Saúde pública. Saúde pública. Isso é um erro. É um engano terrível tomar refrigerante. Não façam isso. O Adriano pergunta se a água destilada pode ser consumida. Já li alguns artigos que os sais minerais perdidos na destilação podem ser suprida pela alimentação. Então, isso é uma polêmica muito grande. Existem aqueles que são contra o consumo de água destilada, dizendo que ela não hidrata nada e que não serve para nada. E tem um grupo que anda estudando água destilada, dizendo que ela é extremamente benéfica para o nosso organismo. Uma polêmica que ainda não se chegou a uma conclusão. O pessoal que admite o consumo de água destilada, aí nós vamos entrar num campo muito interessante, chamado potencial zeta da água. Que é um capítulo à parte. É um capítulo à parte. O potencial zeta da água é o seguinte: o equilíbrio de partículas dentro d'água é um equilíbrio elétrico. A água, na medida em que ela se configura dentro de uma determinada solução, ela tem uma assinatura elétrica. É o seguinte, eu vou explicar. O oxigênio fica numa posição. Um hidrogênio fica aqui, outro fica aqui, formando um ângulo. Esse ângulo de um átomo de hidrogênio e o outro, na água líquida, é de 104 graus e meio. Esse ângulo, 104,5 graus. A medida desse ângulo. Isso confere à água uma estrutura muito interessante e torna a água capaz de se ligar devido à diferença de carga elétrica, já que o oxigênio está aqui, o hidrogênio está aqui, isso forma um campo elétrico. Então, a molécula de água é uma pequena bateria. Quando uma parte elétrica da água toma contato com outra água e com cargas diferentes, elas se unem, se atraem. Cargas iguais se repelem. Então, sempre uma água vai se ligar a outra, formando as chamadas pontes de hidrogênio. Tá? Ela pode ser uma água pura e se ligar com outras moléculas de água, ou ela pode ser uma água ligada às nossas estruturas celulares. São dois tipos de água que a gente tem. A água livre, que as moléculas se ligam entre si, e a água que se liga às nossas células. São diferentes. Não é a mesma água. Não existe duas águas iguais. E geralmente essas águas se unem formando uma estrutura hexagonal, 6 lados.
Isso se chama água estruturada. Que é a ponte de hidrogênio, ela é hexagonal também. Hexagonal. Ela forma figuras hexagonais, com 6 lados. Se ela for pentagonal, com 5 lados, ela é desequilibrada e vai fazer mal para a gente. Que é a água desestruturada. Desestruturada. Então, toda água saudável, pura, tem uma estrutura hexagonal pela união das moléculas de água. Pode unir 2, seria um dímero, 3 ou trímero, 4 tetrâmero, 5 pentâmero. Sabe? O 6 que é o hexágono. Então, aí a água se torna uma água equilibrada, uma água estruturada, que é a água ideal para fazer parte da nossa Constituição. A ideia de beber água destilada seria melhorar o potencial zeta do nosso sangue. Ocorre o seguinte, o nosso sangue ele é um coloide, ele não é uma solução. Ele tem partículas em suspensão, não diluídas nele. Isso confere ao sangue cargas elétricas. Tá? Ora, o sangue circula dentro de artérias. A artéria é forrada por dentro por uma camada chamada endotélio, uma camada única de células. O endotélio tem carga negativa, carga elétrica negativa. Ora, se o sangue também for carregado negativamente, eles se repelem. E este sangue flui com facilidade por dentro das artérias, não vai haver uma atração. Colesterol não vai se depositar, sais não vão se depositar. Agora, se a carga deste sangue for positiva, catiônica, vai haver uma atração. Então, o endotélio vai atrair essas partículas e vão se depositar na parede, causando ateromatose, obstrução das artérias. Não tem nada a ver com colesterol isso. O colesterol vai ser atraído também. Tá? Então, quem preconiza o uso da água destilada é para aumentar o potencial zeta do sangue. Nisso eles têm razão. Nisso tem razão. Tem razão. Água da Sabesp, aqui em São Paulo, obviamente, água pública. Nós temos umas imagens, mas eu gostaria da opinião, obviamente, do senhor, de como é que se trata a água que bebemos aqui nas grandes cidades. Então, a água que vocês bebem da torneira, seja filtrada ou não, ela é uma água que é coletada de rios, de lagos, que passam por diversas cidades, muitas delas sem tratamento de esgoto. Ali caem animais que morrem, folhas das árvores, frutos podres. Essa água toda horrível, morta, sem vida nenhuma, tem que ser tratada para consumo humano. Então, nas estações de tratamento, coloca-se ali cloro, principalmente, o cloro para matar os germes, os micróbios, já que o cloro é um veneno. Não é isso? Esse cloro vai ficar na água que o senhor vai beber. E este cloro se combina com certas substâncias orgânicas, formando substâncias extremamente malignas chamadas trialometanos. Esses trialometanos, entre os quais o clorofórmio, o bromofórmio, o triclorometano, são cancerígenas, são malignas para a saúde. Não bastasse isso, coloca-se também flúor. Aquela velha história de diminuir a incidência de cárie dentária. É uma tremenda asneira. O flúor ingerido por via oral não previne cárie dentária de forma alguma. E todas as grandes cidades do mundo já não fluoretam mais a água. A gente sabe que o flúor tem ação tópica, aí ele funciona. É um erro. E esse flúor que tem na água, ele vem do ácido hidrofluórico, que são restos provenientes da indústria de cimentos, metalúrgica, de agrotóxicos. E esse ácido hidrofluórico é tão tóxico que é proibido jogar ele nos rios, nos mares. Mas jogam na água que você bebe. Sim, 3, 4 partes por milhão, mas está lá. E ele inibe uma série de enzimas no corpo, causa hipotiroidismo, ele ataca os ossos, dando fluorose, deslocando o cálcio, formando fluoreto de cálcio. Então ele causa osteoporose, o flúor. Além disso, jogam alumínio para decantar toda a sujeira. Quem tem piscina sabe que joga alumínio para decantar a sujeira e depois aspirar. Esse alumínio também tem na água e vai decantar as partículas do seu sangue, que vão ser depositadas nas paredes das suas artérias, formando ateromatose. E tem muito mais coisa que tem na água que você bebe. E ela é extremamente ácida, essa água. Além de tudo. Além de tudo. Ou seja, completamente inadequada, é uma água morta, sem vida nenhuma. Tá? É uma pena, não deveríamos usar esta água. E esses trialometanos que eu falei, não precisa beber não. Se você tomar banho, ele é absorvido pela pele.
E até inalação, você inala aquele vapor da água, você está inalando essas substâncias malignas. O Valdir Timóteo tá colocando assim, maldita Sabesp, está me matando e eu não sabia. Doutor José, vamos processar a Sabesp? Deveríamos. Vamos fazer isso. Deveríamos. Olha, eu vou colocar um abaixo-assinado e colocar essa... O Neto Palma está falando que isso é um fato, o flúor tem ação tópica e a discussão está colocada aqui, inclusive a gente tem que discutir isso realmente, Claro, é um absurdo que estão sendo feito com a nossa própria saúde.